Boa noite, meu nome é Anderson. Nessa apresentação da disciplina de Programação Orientada a Objetos, eu vou explicar um pouco do formato do conceito de método estático. Para entender o que é o método estático, precisamos lembrar como o Java funciona normalmente. O Java é uma linguagem orientada a objetos. Isso significa que, por padrão, se queremos usar uma função ou uma ferramenta, uma classe, nós precisamos criar a cópia dela na memória, que chamamos de objeto. Chamamos de objeto usando a palavra new. No entanto, existem situações em que criar um objeto é desnecessário. É aí que entra o modificador static. Quando aplicamos o static a um método, estamos dizendo que ele pertence diretamente à classe e não a um objeto específico. Vamos ver como isso funciona no código. Aqui no VS Code, eu criei uma classe chamada main, né? E eu criei dois métodos para compararmos a diferença. Olhando na linha 4, nós temos o primeiro método, o converter Celsius para Fahrenheit. Reparem que no início da definição dele temos a palavra static. Este método recebe uma temperatura em graus Celsius. Ele faz um cálculo matemático simples e nos devolve o valor em Fahrenheit. Como ele é estático, guarda essas informações. Como ele é estático, ele está pronto para ser usado a qualquer momento. Agora olhe diretamente para a linha 9. Agora aqui na linha 9 eu criei outro método que é o chamado calcular a área quadrada. Esse método calcular área, ele multiplicando o lado de vezes do lado, mas percebe o detalhe, ele não tem a palavra static. Ele, na sua assinatura, ele tem um método comum, ou seja, ele tem um método de instância. Isso significa que o Java não deixa de usar, não deixa usar a função diretamente. Para o Java, essa função só vai existir quando eu criar um objeto específico para ela na memória. Vamos ver como o Java lida com os dois dentro do método main, que é onde nosso programa de fato roda. Eu chamo o método estático, veja como é simples. Olha, na linha 17, eu chamo o método Desculpa. Eu chamo o método estático, veja como é simples. Eu digito apenas aqui, ó, converte Celsius em Fahrenheit. Jogo Celsius 30, mas eu posso mudar ele aqui. Eu vou mudar ele aqui para 25. E eu não precisei criar nada antes. Apenas chamei o método pelo nome e passei o valor. Se eu quisesse, eu poderia ter escrito main converte Celsius para Fahrenheit.
chamado direto pelo nome da classe, né? Já aqui na linha 21, se eu tentasse chamar a calculadora, se eu tentasse chamar a calcular a área do quadrado direto, o VS Code acusaria um erro diretamente. Imediatamente para resolver isso, fui obrigado a criar na linha 21 o meu objeto. Meu objeto igual a new man. Eu criei o objeto na maneira do computador, na memória do computador. Para isso, para só então na linha seguinte eu conseguir usar a função através do meu objeto, aqui ó, através do meu objeto calcular a área do quadrado. Eu joguei um valor de 10, mas eu posso modificar aqui para 5, só para a gente ver como é que vai ficar. Vou alterar o valor aqui. Eu vou rodar o programa e vamos ver no terminal os dois resultados impressos na calculadora e o cálculo, né? O cálculo da temperatura feito de forma direta pelo static na área do quadrado, feito através do objeto. Eu vou rodar aqui. Ele já me deu outros valores. Eu tinha colocado aqui os valores anteriores, aí ele tinha me dado 25 graus em Fahrenheit, que deu 86, e a área do quadrado era igual a 100. Agora, como eu modifiquei o 25 graus Celsius para Fahrenheit, ficou 77, né? E a área do quadrado de 5 lados ficou em 25. Para finalizar, né, quando nós devemos usar os métodos estéticos no mundo real. Nós usamos o static sempre que temos funções utilitárias, ou seja, métodos que utilizem ações puramente matemáticas, validações de textos ou conversões, onde o resultado depende apenas de valores que você envia para ele na hora, e não dados salvos dentro do objeto. Um exemplo clássico que usamos muito em Java é o da biblioteca match. Quando precisamos calcular uma raiz quadrada, nós não criamos um objeto match, nós apenas digitamos match.sqrt, né? Porque os desenvolvedores do Java criaram essa função como estática para facilitar a nossa vida. Em resumo, o método static traz praticidade e economia de linhas de códigos e poupa memória quando precisarmos de funções utilitárias direto. Então essa foi a minha apresentação sobre o método static em Java. Muito obrigado pela atenção e uma boa noite.